Olá! Nós vamos para a terceira lição do curso de homilética da Escola Bíblica Emaús. Na última lição, nós falamos sobre as qualificações do pregador. Nessa lição de hoje, nós vamos falar sobre a necessidade de pregar. A pregação é o meio ordenado por Deus para espalhar o Evangelho. Nos dias de Romanos, através de Paulo, capítulo 10, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram, de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas coisas. Eu gostaria que você percebesse desse texto de Paulo aos Romanos, que ele pega uma cronologia inversa. Perceba os verbos nesse texto. Ele fala sobre confessar, depois ele fala sobre ser salvo, depois ele fala sobre invocar, em seguida crer, depois ele fala sobre ouvir e depois ele fala sobre pregar. É uma coisa preciosa saber que Deus tem um mecanismo próprio para poder levar o seu evangelho, as suas boas novas, ao coração do pecador. Uma pessoa, primeiro, ela confessa o nome do Senhor. A questão é por que uma pessoa confessa o nome do Senhor? E ele responde aqui dizendo, é porque ela é salva pelo Senhor. Então, quando eu encontro a salvação de Deus, eu passo a confessar que Ele é o meu Senhor, quem Ele é, e isso vai sendo definido na minha confissão. E por que ele confessa? Porque é salvo. Como? Por invocar o nome do Senhor. Ele diz, ao ouvir o Evangelho, eu invoco o nome do Senhor, e quando eu invoco o nome do Senhor, eu recebo a salvação dele. Por quê? Porque ele creu na mensagem. Ouvindo a mensagem, ele coloca a sua confiança naquilo que foi dito na mensagem, ele invoca o nome do Senhor, ele é salvo pelo Senhor, e ele confessa o nome do Senhor. Mas por que creu? Como veio a crer nessa mensagem? Ele ouviu o Evangelho. Que coisa preciosa é alguém ouvir o Evangelho. Certamente você se lembra quando o Evangelho bateu no seu coração, na sua mente, no seu intelecto, e ele entra de uma forma tão maravilhosa que, ouvindo, você creu naquilo que colocaram para você. Você invocou o nome do Senhor, você foi salvo e você começa a confessar o nome do Senhor. Mas como é que ele ouviu para crer? Porque um pregador pregou. Porque alguém chegou com a boa palavra, não uma palavra corrompida, não uma palavra inventada, não uma palavra debaixo de uma sabedoria humana, mas ele ouve o Evangelho, a palavra de Deus. E ouvindo, ele crê na mensagem, ele invoca o nome do Senhor, ele é salvo e ele confessa ao Senhor. Mas como é que ele ouviu? Porque alguém pregou. Por que pregou? Porque foi enviado. Nós temos aqui a sequência. Para uma alma ser salva, alguém é enviado com uma mensagem e ele prega a mensagem. Alguém ouve essa mensagem e ele crê naquela mensagem, e ele invoca o nome do Senhor, e ele é salvo, e ele confessa o nome do Senhor. E nós temos aqui algo tão simples, mas tão necessário nos nossos dias, quando a igreja tem perdido o foco, né? O que temos ouvido hoje dos pregadores é de uma igreja que tem tanta música, que tem tanto show, e que tem tão pouco apetite pela palavra de Deus. E é justamente a pregação da palavra de Deus que leva as pessoas à convicção, ao arrependimento e à salvação em Cristo Jesus. O pregador é enviado de Deus para trazer o pecador a Deus. Ele é enviado e ele prega a mensagem. Aquele que ouviu invoca o nome do Senhor. O pecador crendo é salvo e essa pessoa agora confessa a Cristo como o Senhor da sua vida. Nós vimos aquilo que é chamado a grande comissão das Escrituras, no finalzinho do livro de Mateus, quando o Senhor Jesus está para ser assunto aos céus, está ali os seus discípulos olhando a sua subida aos céus, quando ele diz,
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E ele termina: e eis que estou convosco todos os dias. Nós temos aqui a grande comissão: fazer discípulos e batizar. E o Senhor diz que estaria juntamente com eles, e nós vimos que aquele programa, com um número de pessoas bem limitada, com condições intelectuais, condições físicas sofríveis, sem dinheiro para poder fazer, mas eles saem naquela execução de um programa divino, e esse evangelho tinha que chegar a todos os povos, e eles foram fazendo, e nós vimos que o início do cristianismo, a pregação, ela foi caracterizada pela simplicidade, pelo frescor. Eles foram contando aquilo que eles foram vendo e que eles experimentaram no Senhor com muita coragem e com muito poder. Nós vimos que não era apenas um discurso, não é apenas alguma coisa que saía da mente humana, mas realmente nós vimos o poder de Deus com eles, trabalhando tudo aquilo que eles tinham que fazer. Então a pregação é uma testemunha de fatos do Evangelho. Quando nós pensamos acerca de uma testemunha, o que nos remete de uma testemunha é alguém que viu e que experimentou, que tem alguma coisa a dizer pelo fato. É como uma testemunha num juízo, no fórum. Não é, eu acho, eu ouvi falar. Não, mas é alguém que viu, que presenciou. E é assim que funciona uma testemunha. O Senhor disse: ser-me-eis minhas testemunhas. Eu gosto disto como advogado, porque Deus não diz que ele precisa de advogado. Alguém para advogar, para defender a sua causa. O que ele precisa é alguém para testemunhar acerca do que tem experimentado. Então nós temos uma imensa honra de sermos co-testemunhas com o Espírito Santo. Ou seja, à medida que nós vamos pregando, ele vai aplicando aquela palavra e nós vamos contando aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vivemos com ele. A finalidade disso é que a pregação ela implica numa revelação de Deus ao crente. Não são os intelectuais que aprenderam algumas certas doutrinas e vão falar, não, mas é alguma coisa que Deus nos mostrou, que Deus nos revelou, e nós vamos dizer aquilo que nós sabemos e nós testificamos aquilo que nós vimos, segundo João. Então é a manifestação da verdade de Deus aos homens. Que responsabilidade! Nós podemos olhar nas Escrituras, os grandes sermões que temos lá, Pedro, como nós lemos em Atos, no início de Atos. Depois nós vimos Paulo também falando de forma poderosa a pregação, contando e convencendo aqueles que ouviam, porque eram testemunhas tão verdadeiras, tão provadas, que as pessoas que ouviam não podiam refutar de maneira nenhuma. Se a pregação ela vem de um conhecimento revelado por Deus, aquele que ouvindo a pregação e negligencia a pregação, ele rejeita e despreza a Cristo. Não é que ele vai ignorar a minha mensagem como pregador. Na verdade, se é uma testemunha dada de forma fiel, ele rejeita o próprio Cristo. A pregação ainda como testemunha é a manifestação da verdade de Deus aos homens. Nós ouvimos algumas pessoas que ao pregar elas ficam incitando o seu ouvinte, dizendo: isso aqui, amém, amém, irmãos, amém, irmãos, pedindo a concordância dos irmãos. Eu não quero a concordância dos irmãos. Se eu estou ali para poder falar a palavra de Deus, eu não tenho que me desculpar, eu não tenho que me retratar, eu não tenho que pedir apoio daquele que é meu ouvinte. Pelo contrário, é a manifestação da verdade de Deus. E é uma revelação dada por ele dos fatos concernentes à pessoa de Cristo. Ou seja, quando eu vou falar em nome de Deus, a mensagem de Deus está escrito. Deus disse isto.
E eu não fico embasando a minha pregação em sabedoria humana, em achômetros humanos. Pelo contrário, eu fico naquilo que realmente Deus disse. Quando você olha os sermões descritos em o Novo Testamento, você vê aquela autoridade e a maneira como eles que ele tinha os seus corações compungidos pelo que o pregador falava, porque o pregador falava exatamente aquilo que Deus tinha mandado que ele falasse. A pregação da palavra de Deus é um meio que Deus usa para despertar a fé do ouvinte. Ou seja, quando existe uma pregação fidedigna e a pessoa ouve a pregação, vai despertando nela uma confiança naquele que é o dono da pregação. E a fé sempre pressupõe uma revelação prévia, é algo de Deus. Nós precisamos, nos nossos dias, pessoas com autoridade que despertem a fé, a confiança em Deus pela pregação do Evangelho. As Escrituras dizem, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ou seja, quando eu tomo a frente e eu tenho uma mensagem, pela mensagem eu deveria caminhar com o meu ouvinte para uma confiança em Deus, e ele ouvindo a palavra de Deus, ele vai depositar a sua confiança e obediência à palavra. A fé, ela exige um objeto. Eu preciso colocar a fé em alguma coisa, e não é o tamanho da minha fé que vai definir, o tamanho da fé do meu ouvinte que vai definir, mas o objeto dessa fé. Onde é que o meu ouvinte vai colocar a sua confiança? A fé, ela exige um objeto. Ela exige um objeto na qual ela possa descansar. Quando eu saio com uma mensagem de Deus para o povo, eu também preciso apresentar esse objeto. O único salvador de pecadores é Cristo. Eu não posso enganar aqui o meu ouvinte. Ele não pode confiar na minha religião ou nas doutrinas de costumes da minha igreja local, mas ele precisa colocar a fé somente em Cristo Jesus para a sua salvação. Porque a fé, ela é essencial para a salvação da alma. Nós vemos no caso do carcereiro, que Paulo que é perguntado, o que devo fazer para me salvar? E a resposta do apóstolo foi, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. É uma coisa preciosa isto. Quando nós encontramos pessoas que não confiam em si mesmos e não confiam em nenhum outro, mas a sua confiança é colocada exclusivamente na pessoa de Cristo Jesus. E ele está caminhando neste mundo sabendo para onde está indo, porque a sua confiança é colocada em Cristo Jesus. Paulo exorta, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, porque eu preciso dar uma oportunidade ao meu ouvinte de colocar a sua fé em Cristo Jesus. Eu não posso perder o tempo, nem o meu tempo, nem o tempo do meu ouvinte, mas ele precisa ouvir a palavra e colocar a confiança em Cristo Jesus e, sinceramente, ser levado a uma reconciliação com Deus. E em paralelo nós vemos a aplicação dessa mensagem pelo Espírito Santo, levando à metanoia, ao arrependimento, a uma mudança de mente daquele que está me ouvindo. A palavra de Deus, ela resulta na regeneração daqueles que creem. A pregação ainda é o meio pelo qual o crente é edificado na sua fé santíssima. Quando nós lemos as instruções de Paulo a Timóteo sobre as operações da palavra de Deus, ele diz que, primeiro, ela torna sábio para a salvação. Eu me lembro da minha própria salvação, como eu pensava a salvação, e ela veio e me mostrou como é que eu poderia me salvar, e eu posso me lembrar daquele dia, quando eu me prostrei diante de Cristo Jesus, e eu disse para ele: ó Senhor, se é assim que tu salvas uma alma, eu quero ser salvo ainda essa noite. Ou seja, é a sabedoria que nos leva à salvação. A palavra de Deus ainda, pela pregação, me apresenta os fundamentos da fé.
E nós vemos que isso tem sido tão negligenciado nos nossos dias. Paulo ensina, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. No entanto, quantas vezes nós vemos nos nossos púlpitos os pregadores dizendo: aquele que não perseverar até o fim, ele perde a sua salvação. Ou seja, os fundamentos da fé precisam ser estabelecidos, restabelecidos talvez, e nós podemos fazê-lo pela pregação. A pregação da palavra de Deus, ela serve também para nos repreender, não só para poder nos agradar, mas a repreender, porque eu preciso renegar o pecado, eu preciso tirar os meus olhos do mundo, eu preciso encher a minha mente com aquilo que é próprio de Deus, e ela muitas vezes vai me repreender e vai dizer: olha, João, está tudo errado, você precisa mudar isto ou aquilo na sua vida, e ela vai nos corrigir. Que precioso é quando nós estamos numa conduta e Deus vem com a sua palavra e Ele nos corrige, nos aponta aquilo que nós devemos fazer. A palavra de Deus, ela é útil ainda para instruir na justiça, para nos levar a fazer o que é certo. E é uma grande alegria para nós, os crentes, quando nós conseguimos levar uma vida numa retidão moral, uma retidão no nosso estilo de vida, sendo honestos, vivendo uma vida sóbria, uma vida sincera, sem ter aquilo que possa ser escondido, ou vivendo uma vida que pode ser recomendada. A palavra de Deus, ela serve para nos instruir na justiça, para desenvolver a nossa maturidade cristã. Ou seja, à medida que eu vou vivendo a minha vida cristã, a palavra de Deus me leva a uma certa perfeição. Ou seja, ela é o teleios, ela quer trabalhar em mim para fazer-me parecido com a pessoa de Cristo. Ela serve ainda para me equipar. Ou seja, eu preciso de ferramentas na minha vida, no meu ministério e vida cristã, e ela serve justamente para isso. E finalmente, para que o povo de Deus chegue a uma plena maturidade de fé, é necessária a palavra de Deus. Ela é necessária para o trabalho do ministério. Ou seja, quando eu prego pela pregação, eu vou equipando as pessoas para o seu ministério e vou edificando o corpo de Cristo. Uma igreja madura e uma igreja que está sendo construída é aquela que é alicerçada na palavra de Deus.